Bom, gente, já na número 8, que é a próxima questão, ele vai falar um pouquinho, ainda análise combinatória, mas vai usar um método que a gente vai ter na apostila chamado de quantidade de soluções inteiras. Essa parte eu ainda não comentei teoricamente, mas dá para você fazer alguma interpretação diferente do que a abordagem que eu vou fazer. Então, por isso eu vou te dar a oportunidade de fazer essa questão. Então, faz o mesmo esquema, pausa, tenta fazer. Não conseguindo ou conseguindo, volta que a gente conversa mais, tá? Número 8. Vai lá. Bom, se você tá aí e tá esperando que eu faça, vou fazer. A número 8 ele falou assim: o número de maneiras que podemos distribuir 15 doces para 3 crianças, de modo que cada criança receba pelo menos 3 doces, é igual a... Bom, eu vou caminhando, então depois eu falo o que é essa quantidade de soluções inteiras. Vai ser o seguinte, imaginamos então 15 balas e ele fala que são 3 crianças, né? Chamar então de C1, C2 e C3. Ele pede que dentre essas 15 balas... Ele quer o número de maneiras que eu posso distribuir a ponto de seguinte: eu consegui ter pelo menos 3 para cada uma, acho que era isso, né? De modo que cada criança receba pelo menos 3 doces. Então se liga: 3 aqui e 3 aqui. Pronto. Então dessas 15, se eu tivesse separado 9 delas, eu já cumpriria isso que ele pediu. Sobram quantas balas se eu tirar 9? Sobra um total de 15 menos 10 daria 5, sobra um total de 6 balas. Então nosso meio que problema... Meio que não, né? De fato, o problema é com essas 6 balas, que eu vou representar através de bolas, né? Só pra gente ter aqui um elemento visual, um recurso visual. Digamos que essas são as 6 balas que você quer dividir entre essas crianças. Aí na matemática a gente tem um recurso que é usar bolas e traços para fazer essas separações. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo 1. Digamos, né, já tem as crianças que cada uma lá tá com 3. Aí como é que eu posso separar as restantes 6 balas para cada uma delas? Eu posso, por exemplo, fazer, né, dar 6 para essa, 0 para outra e 0 para outra. Cumpre o que ele tá pedindo? Cumpre, né, porque já tem cada uma com 3, ou seja, o pré-requisito já foi obedecido. Aí eu posso depois fazer assim, ou seja, no final, a primeira criança ficaria com 9, 3, 3. Uma outra possibilidade poderia ser 2, 2, 2. Sim? 2, 2, 2, e aí cada criança ficaria com 5, 5, 5, 15 balas. Aí poderia ser também desigual pro outro lado, né? Sei lá, 1, 2, 3. E, né? Dessas 6. E aí cada criança ficaria com 4, a outra ficaria com 5 e a outra com 6. Sacou? A gente tem várias possibilidades. Qual é a coincidência entre elas? Qual é a parte, né, de padrão de repetição, de recorrência? É que em todas elas a soma dá 6, né? Que é justamente as 6 balas. Então, por isso que a gente usa esse artifício das bolas e dos traços. Como assim? Porque, por exemplo, essa solução, né, de dar 6 para uma, 0 para outra e 0 para outra, seria assim. Se você tivesse lá 6 bolas, o que você pode aproveitar dessas bolas e desses traços? Fazer assim, então dessas 6 bolas, eu vou fazer, então... deixa eu ver. Assim. E aí, vamos lá. Por que 2 barras e não 3? Porque uma barra, né? Deixa eu tentar tampar uma. Uma barra ela já divide em 2 regiões. Quer ver? Deixa eu fazer o de baixo, que eu acho que ele é um pouco melhor de se explicar. 3, 4, 5, 6. Bom, porque aí seria assim. Aqui seria colocar uma barra aqui e uma barra aqui. Isso que eu acabei de representar assim com desenho é a mesma coisa que está escrito aqui, né? Porque fica 2 para cada um. E aí o número de barras, ele é sempre uma unidade a menos do que o total de coisas, em quantidade de partes que eu quero dividir. É porque, tipo assim, uma barra divide em 2 pedaços. 2 barras divide em 3 pedaços. 3 pedaços seria o equivalente a 3 crianças, né? Por exemplo, a representação disso aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria assim, a primeira com 1, a segunda com 2 e a terceira com 3. Olha lá, 1, 2, 3. Sim? Então seria mais ou menos por aí, usar essas bolas e essas barras para, né, brincar com a posição das bolas e das barras a ponto de produzir solução, né? E aí a gente sabe que tem que dar 6, e aí a quantidade de bolinhas já é 6, então não tem problema. Aí a gente usa análise combinatória, porque assim, basicamente a diferença entre essas soluções, né? A diferença entre essas soluções, 2, 2, 2, 1, 2, 3... são várias, mas uma das certezas é que sempre vai somar 6. Bom, então, para produzir essas diferentes soluções, para produzir essa, a gente pode usar esse artifício, que é posicionar essas barras em várias partes, né? Entre ou até mesmo nas pontas entre essas bolas, beleza? Então, o que a gente poderia fazer? Fazer uma permutação, trocar de lugar, porque essas barras, basicamente, entre um exemplo e outro, elas ficam trocando de lugar, né? Mas, por exemplo, eu poderia fazer uma permutação entre todos os elementos, entre as bolas e as barras. São 6 bolas e 2 barras, são 8 elementos. Dentre eles, tem 2 repetições, tem 6 repetições de bolas e 2 de barras.
E aí, quando você faz isso, você está vendo todas as possibilidades que tem de ter 6 bolas e, entre elas ou não, as barras. Ou seja, eu posso ter 2 barras no início, né? Quer ver uma que não está aqui? Vamos brincar com um pouco com isso. 3, 4, 5, 6. Que solução seria essa? Uma barra aqui e a outra aqui. Essa solução seria a solução 060. 060. Aí tem outras, né? Tá entendendo? Tô querendo dizer, eu posso ficar brincando com a posição. E aí, trocar de posição é justamente a ideia de permutar. Permutar o quê? Quais elementos? As 6 balas e as 8 barras. Desculpe, as 2 barras que totalizam 8 elementos. Né? Desses elementos tem naturezas distintas se repetindo. Tem 6 da natureza bola se repetindo e 2, né, natureza barra. Eu fiz questão, inclusive, de fazer essa questão porque é algo que, assim, é um pouquinho diferenciado, né? Tem uma interpretação prévia, mas acho que depois que tu faz uma, se cair alguma coisa parecida, acho que já vai te remeter a isso. Pode acreditar. E isso quanto à incidência no vestibular, eu diria que para você que é bem novo, assim. Por exemplo, só tinha risco de cair em provas discursivas. Agora, já teve um ano que no Enem, inclusive está na apostila de vocês, caiu isso aqui. A questão que tem do Enem que fala sobre isso, se você depois quiser fazer, é uma questão em que ele fala sobre... ele fala de um caminhão cegonha, né, que está carregando carros e ele vai pintar os carros de cores diferentes. Se você está fazendo esse exercício, você com certeza sabe dessa questão porque ela está no módulo de hoje, inclusive. Tá? Então, muita atenção aí. A resposta ficou 28. Aí você identificava aí, se não me engano, é letra E. Isso, letra E. Reveja o vídeo várias vezes e depois, se você quiser dar o treino final, uma questão muito parecida com essa é a do Enem do caminhão cegonha. Valeu, gente. Até a próxima.